Com a graça e com a paz de Cristo Jesus, eu quero saudar a cada um de vocês, meus amados irmãos, neste momento em que nós nos reunimos através desse expediente para podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Gostaríamos muito de estar juntos. Nesses tempos, a solidariedade, a comunhão, a mutualidade faz muita falta entre nós. É um tempo de consolo, é um tempo em que nós precisamos fortalecer uns aos outros. Este final de semana, de forma especial, no dia de ontem, nós tivemos a perca lamentável de um pastor tão querido, tão amado da igreja, de muitas igrejas aqui em Brasília, por onde ele pastoreou. Foi meu amigo do tempo de seminário, ainda do tempo de solteiro, pastor Baltazar. E a despedida dele foi assim, bem tocante no coração de todos os que estavam ali presentes, muitos testemunhos de quantas bênçãos Deus deu à vida de tantas pessoas através da vida dele. Que Deus possa continuar consolando Sueli e seus filhos, e a nós também, e a tantos outros enlutados nesses tempos difíceis, dias difíceis que nós estamos passando. Mas a palavra de Deus nos fortalece. Esses momentos em que nos reunimos e abrimos a palavra de Deus, desses momentos em que nós buscamos o direcionamento de Deus, ainda que a palavra venha na forma de exortação, ainda que a palavra venha na forma de reprimenda, de qualquer maneira, quando é palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma, ela traz fortalecimento, ela traz esperança, ela traz motivação, e é nesse intuito que nós buscamos, mais uma vez, abrir com os irmãos a palavra de Deus e compartilhar. O texto que eu trouxe para nosso compartilhamento desta noite, interessante que quando estava preparando, já quase pronto a mensagem, eu comecei a me lembrar, eu acho que eu já falei neste tema. E fui buscar nos meus arquivos e realmente eu já falei neste mesmo texto há uns 4 anos atrás. Mas a palavra de Deus é viva. Ela é eficaz, ela penetra e ela sempre traz algo novo para a nossa edificação, e eu tenho certeza que Deus pode usar mais uma vez esta palavra para edificar o coração daqueles que já ouviram e também tem aqueles que não ouviram. O texto desta reflexão está no capítulo 21 do primeiro livro de Crônicas, que eu quero ler aqui com vocês. 1 Crônicas 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor, cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou.
Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e, saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: Toma o rei meu senhor para si, e faça dela o que bem lhe aprouver. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo, tornou o rei Davi a Ornã. Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Muito tempo antes dessa narrativa que nós acabamos de ler, 2 anos depois que Deus tirou o povo de Israel do Egito, levando para a Terra Prometida, antes de chegarem naturalmente na Terra Prometida, Deus dá uma ordem a Moisés que faça um recenseamento, um censo em todo Israel, todos aqueles que tinham saído, contando todos os homens com 20 anos para cima, aptos para a guerra, para que eles soubessem qual era o contingente de exército que eles tinham no caso de ter que enfrentar inimigos pelo caminho. E depois desse levantamento, desse primeiro levantamento, Deus deu uma ordem a Moisés dizendo que nunca mais eles fariam um censo em Israel sem o consentimento do Senhor. E quando fizesse um censo por mandamento do Senhor, eles deveriam fazer como uma oferta, cada um dos que fossem contados deveria dar um tributo, uma oferta ao Senhor. Diz lá em Êxodo capítulo 30, versículo 12, assim: Quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que ofertar ao Senhor o preço pelo resgate da sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com meio ciclo de prata, que significa mais ou menos 6 gramas de prata, como oferta ao Senhor. E todos os alistados de idade de 20 anos para cima darão ao Senhor esta oferta.
Se a gente fosse traduzir isso para a linguagem de hoje, pela cotação da prata, que é medida em onça, 31 gramas, 6 gramas daria aproximadamente R$39. Não é uma coisa exorbitante, era um valor simbólico, mas cada um deles tinha que contribuir com aproximadamente esse valor em prata na época. E aí Davi, sabendo desta ordem, sabendo dessa orientação, ele quebrou esse mandamento, ele quebrou essa ordenança do Senhor duplamente. Primeiro, que ele fez o recenseamento sem Deus ter mandado fazer o recenseamento. Mesmo contra o conselho dos seus conselheiros, dizendo para ele não fazer isso, Joabe disse para ele não fazer isso, e assim mesmo ele teimou e fez. E o outro erro foi que ele fez esse recenseamento sem levantar a oferta que Deus exigia para esse tipo de atitude. E aí, com esse comportamento, ele desagradou profundamente ao Senhor. Não pela falta da oferta, mas pela falta da obediência, porque Deus não tinha mandado ele fazer aquilo. Além disso, Deus não queria que o coração do rei ficasse preso ao seu exército. Ele queria que o coração do rei, a confiança do rei e a confiança de Israel ficasse atrelada à segurança que Deus garantia, como Deus vinha fazendo até aquele momento. Por essa razão, Deus considerou como se fosse uma teimosia do Davi levantar aquele censo, como se fosse um grave erro que ele tivesse cometido. E aí Deus manda então um profeta até o Davi, chamado Gade, e ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, 3 coisas eu te ofereço, escolhe uma delas, para que eu te faça, como castigo, reprimenda pelo que você fez. Ou haverá 3 anos de fome em toda a terra de Israel, ou haverá 3 meses de perseguição por parte dos seus inimigos, ou haverá 3 dias de uma peste que dizimará sobre Israel. E aí então ele responde, agora, o profeta disse, agora me dê a resposta para que eu possa dizer a quem me enviou. Então ele disse ao profeta Gade, eu estou em grande angústia. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, do que cair na mão de homens. Eu não quero cair nas mãos de homens. Então enviou o Senhor uma peste sobre Israel e morreram num só dia 70.000 homens, num só dia. Mas quando a peste começou a chegar perto da cidade de Jerusalém, Deus teve misericórdia e cessou a peste. Não deixou ela atingir a cidade de Jerusalém e mandou um anjo do Senhor dissesse novamente ao profeta para que ele fosse até Davi e dissesse a Davi, suba e levante para mim um altar na eira de Ornã, o Jebuseu. E o texto dessa reflexão nossa nos conta que o motivo principal dessa tragédia, de ter acontecido tudo isso, foi que Davi não resistiu à tentação. Em 1 Crônicas 21, versículo 1, diz que então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo em Israel. Satanás é traiçoeiro, ele é capaz de montar armadilha, ele é pai da mentira, ele é apto para fazer armadilhas e destruição. Esse é o caráter dele, é a maneira dele trabalhar. Mas Deus também tem nos dado capacidade para escapar das ciladas do diabo. Não significa que tudo que ele faz a gente tem que cair, porque em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo nos diz que não sobreveio a vocês tentação que não fosse de homens, humana. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças, porque juntamente com a tentação Ele também dará o poder necessário para você resistir às tentações. Mas Davi não resistiu porque ele se deixou levar pela vaidade, ele queria que as pessoas tivessem medo do seu grande poderio bélico e assim ele caiu na armadilha de Satanás. A culpa é do diabo? Sim, a culpa é do diabo. Mas a responsabilidade disso daí também recai sobre Davi, porque nós seremos, ele e nós, todos nós, somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. Somos responsabilizados por isso. E a punição do pecado, diz a palavra de Deus, é a morte. Nós que fazemos parte da nova aliança, nós agora que vivemos nesse momento,
nós escapamos da morte pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz no nosso lugar. Mas no caso de Davi, não. No caso de Davi, havia a condenação do pecado pairando sobre ele. Com Davi não era assim. E muitas pessoas sofreram por causa do pecado dele, com as consequências do ato dele, 70 mil homens morreram. Então Deus aceitou, ele deveria morrer, mas Deus aceitou um sacrifício substitutivo de um animal. Disse, olha, você vai lá, levanta um altar para mim, faz um sacrifício para eu perdoar o teu pecado. Porque Deus viu nele um coração contrito, arrependido, sincero, de alguém que se humilhou e confessou o seu pecado com humildade de coração e confessou as suas falhas. Se a gente fosse parar a nossa mensagem aqui, já era suficiente para tirar grandes ensinamentos. Quando a gente vê um homem que é chamado de um crente ungido, um servo consagrado, um homem segundo o coração de Deus, mas que comete erro como nós também cometemos, como falhas como nós cometemos. E se a gente parasse aqui também, já era suficiente, porque nós estamos vendo nesse exemplo que um crente caído, mas caído e ferido, quando se arrepende, quando se constrange, quando pede perdão ao Senhor, ele recebe oportunidade de perdão e de restauração. E isso é um grande alívio para o nosso coração. Saber que nós podemos falhar e sabemos que quando falhamos nós podemos pedir perdão e existe perdão. Graças a Deus por isso. Só que tem uma coisa que a gente tem que lembrar, uma lição que a gente tem que aprender aqui. Ainda que haja perdão para os nossos fracassos, nem sempre haverá restauração para o dano que nós causamos quando nós fracassamos. A mordida do leão vai deixar em nós cicatrizes. Quer dizer, o perdão vem, o perdão restaura, as consequências da nossa vida diante de Deus são restauradas, mas as consequências das coisas erradas que nós fazemos nem sempre dão para ser desfeitos. A Bíblia fala que o diabo é como um leão que anda ao redor procurando alguém, uma brecha, um descuido da gente para nos morder. E quando a gente falha no pecado, ele morde, a ferida fica aberta. Quando a gente se arrepende e pede perdão, a cura vem para essa ferida, mas a cicatriz fica. A cicatriz é as consequências, às vezes, daquele erro que nós cometemos no passado. Foi isso que aconteceu com Davi. Ele se arrependeu, pediu perdão, Deus o perdoou, mas ficou uma cicatriz. 70 mil vidas morreram por culpa dele. E aí Deus então dá essa ordem para ele, para que ele fosse até aquele local e oferecesse um sacrifício para pedir perdão, sacrifício vicário, algum animal que seria sacrificado no lugar dele, que merecia morrer. E a ordem que Deus deu para ele foi que ele fosse num lugar específico, na eira de Ormã, e lá oferecesse esse sacrifício. Eira é um lugar alto, um lugar plano e alto, onde as pessoas usavam para bater trigo, bater cevada, bater o centeio, na hora de debulhar ele, como se faz banca de arroz no nosso tempo, não sei quem já viu, um lugar que tinha vento para a palha sair. E esse local ficava perto de Jerusalém, próximo a Jerusalém. E aqui no texto nos diz que quem era dono desse local era Ormã. Deus que escolheu o local, mandou ele naquele local. E é interessante, eu não sei bem porquê, mas depois quando Salomão foi construir o templo dedicado ao Senhor, foi exatamente naquele local onde Davi fez o sacrifício que ele construiu o templo. Como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, diz, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor apareceu a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Quanto a esse tal de Ornã, a gente sabe muito pouco sobre isso. Algumas traduções chamam ele também de Araúna. Nós sabemos muito pouco, mas aqui diz uma coisa interessante, que ele era Jebuseu. A cidade de Jerusalém, antes de chamar Jerusalém, chamava Jebus, terra dos Jebuseus. E o Davi, quando entrou ao reino, ele mandou matar todo mundo, aqueles moradores de Jebuseus,
Os jebuseus todos morreram para a cidade se tornar uma cidade da tribo de Judá. Então, se esse Ornã é um jebuseu e ele morava ali ao lado de Jerusalém, numa propriedade que devia ser muito bem avaliada, porque ficava ao lado da cidade, provavelmente ele é um desses que foram poupados, talvez da família dos nobres, da antiga aristocracia que tinha ali, e o Davi permitiu que ele morasse ali como se fosse um tipo de asilo político. E o texto nos fala que esse homem viu a hora que o anjo pairou sobre o local. Os filhos dele saíram apavorados, correndo, mas ele viu a manifestação do anjo naquele local, e ele viu também a comitiva do rei que vinha chegando para negociar com ele. E ele corre ao encontro do rei, se ajoelha, se prostra e coloca à disposição do rei. Aí Davi chega e diz para ele que tem o desejo de comprar aquele local para construir ali um altar. E ele diz, não, mas de forma nenhuma, com toda generosidade ao rei, ele diz, fique com o terreno, faça com o que o senhor quiser com ele. E ó, aqui os bois para o senhor fazer o sacrifício, está aqui a lenha para o senhor fazer o sacrifício, eu te dou, é uma oferta minha. Dou isso tudo para o senhor aqui. Se a gente fosse falar hoje, nossa, que benção, ganhou tudo de mão beijada. Mas o Davi disse para ele, não, isso não, eu quero pagar o preço que foi justo. Eu não vou dar uma oferta ao Senhor, coisa que não pertence a mim, coisa que pertence a você. Eu não quero dar a Deus nada que não tenha me custado nada. E aí ele paga a Ornã 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. Na cotação de hoje seria uns 2 milhões e 200, mais ou menos, fazendo as contas do grama do ouro, do valor de hoje. Tá. Mas o que isso tem a ver com a nossa colocação, o nosso ensinamento para a gente aprender nessa história? Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que o sacrifício, sem sacrifício, não é sacrifício. Não se pode ofertar nada a Deus, coisa alguma, que não esteja disposto a se sacrificar por aquilo. Coisa que não vale para mim, coisa que já não serve para mim, isso não serve. Deus quer algo que eu expresse com aquela minha oferta, com aquela minha entrega ao Senhor, algo que tenha custado para mim, para ganhar aquilo. Fazer um sacrifício às custas dos outros não é o tipo de oferta que é agradável ao Senhor, de jeito nenhum. O oportunismo não é fé. Aí eu podia dizer assim, nossa, mas que oportunidade, iniciativa de Ornã, ele veio aqui, já deu os bois, já deu a lenha, já deu a terra, que grande oportunidade. Mas é um engano. Apesar da oferta dele ter sido sincera, a proposta parecia ser ótima para aquele momento, mas não era momento para o Davi tirar vantagem. Afinal de contas, o pecado era do Davi, ele é que tinha que providenciar os recursos para cobrir o preço dos seus erros. Então o dever de providenciar o que era necessário era uma questão para o Davi e não para vir de fora. O crente que se acostuma com a generosidade alheia, ele corre o risco de se acomodar na fé. E esse é um erro que muitos cristãos ainda cometem até hoje, que em lugar de assumir a sua responsabilidade com o Senhor e com a sua obra, fica pegando carona na espiritualidade de outros irmãos, deixando que outros cubram as despesas e os compromissos. E também tem aqueles que pegam carona espiritual na dedicação dos outros, esperando que o outro faça o seu trabalho, que o outro pegue a responsabilidade, que o outro atenda à necessidade da igreja, à necessidade do reino de Deus, quando Deus tem trazido isso para as nossas vidas. Meus irmãos, a oferta que agrada ao Senhor é aquela que teve ou que tem um custo para nós. Algo que seja pesado para nós. Não pesado no ponto de destruir, mas algo que represente algo que nós trabalhamos com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, e que tem um significado. Não aquilo que está sobrando, não aquilo que não faz falta, não aquilo que você não quer mais, não aquilo que eu ganhei de forma desonesta. Isso não serve para o Senhor. Mas algo que represente a bênção que Ele me deu, e eu devolver isso ao Senhor. Mas acima de tudo, é importante que a gente se lembre que o que agrada mais o Senhor, o que faz com que Ele se alegre, que agrada o coração dele, não é o valor da oferta, não é a quantidade da oferta,
Mas o que agrada em primeiro lugar, Deus olha para o coração daquela pessoa que oferta. É aí é que está o verdadeiro valor que Deus procura. Como naquele exemplo da viúva pobre, lembra quando Jesus fala? Ele diz, olha, a oferta dela é maior do que a oferta daqueles que estão dando muito. Ela era só 2 moedinhas. Porque Deus não estava interessado no dinheiro, Ele não precisa do dinheiro. Ele estava vendo a atitude de quem oferta. A senhora estava dando tudo que ela tinha. Os outros estavam dando o que sobrava, ainda contratando trombeta ali para fazer propaganda deles. Aquele tipo de oferta Deus não aceitava, o da viúva ele aceitou. A oferta de Caim. A oferta de Caim foi excelente. Não é porque a oferta dele não prestava. Deus não gostou, foi da atitude de Caim. Deus não gostou do coração de Caim, por isso não aceitou a oferta dele. A mesma coisa aconteceu com o rei Saul. O rei Saul ofereceu um monte de vaca gorda para o Senhor, mas Deus não aceitou. Porque aquelas vacas gordas era fruto de desobediência. Era para ele ter matado, era as vacas dos amalequitas. Era para destruir tudo. Ele falou, não, eu separei aqui, olha que oferta que eu trouxe para fazer um sacrifício ao Senhor. Deus não aceitou aquilo. Porque para Deus, obedecer é melhor do que sacrificar. E tinha uma ordem ali, e ele quebrou essa ordem. Então Deus não está interessado em valores. Olha, aquele deu uma oferta maior, esse aqui deu uma oferta menor, esse aqui é mais abençoado, aquele... Não. Deus olha o coração de quem está ofertando. Deus olha qual é o que me move, se é a gratidão, se é o reconhecimento, ou se é o exibicionismo, ou se é a muquinaria, ou sei lá qual a palavra, se sordidez, ganância. O que é que está movendo? A gente vê o exemplo de Ananias e Safira, tudo isso está envolvido, não é o valor que Deus está interessado. Deus está interessado no compromisso, no coração de quem oferta. Mas acima de tudo, meus irmãos, o melhor de todos os sacrifícios que Deus espera de mim, de você, e a gente está pensando que eu estou falando aqui sobre valores financeiros, que eu estou falando sobre oferta e dízimo, também estou falando isso, mas a oferta mais importante que Deus mais deseja receber de mim e de você, é a sua vida. É isso que o apóstolo Paulo nos diz quando ele escreve lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. É isso que Deus quer de nós, é a nossa própria vida em sacrifício, em entrega, em oferta ao Senhor. É nós, a nossa vida, nosso coração, nosso sacrifício vivo que alegra o coração de Deus. Além da oferta, de ofertar a si mesmo, que é a nossa vida, ofertar o que nós temos, ofertar a nós mesmos, a Bíblia nos mostra também que Deus deseja receber de nós como oferta sacrifícios de louvor. Não é isso que a Bíblia fala? Além de ofertar a si mesmo, devemos ofertar sacrifícios de louvor. Que diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A adoração ao Senhor é um sacrifício que nasce da gratidão. Quando eu sou grato ao Senhor, eu tenho vontade de louvar ao Senhor. Quando eu reconheço o que Ele faz por mim, eu tenho vontade de adorá-lo, de exaltá-lo, de bendizê-lo, de cantar louvores ao meu Deus. O reconhecimento de que tudo aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu vier a ser, vem do Senhor, é bênção do Senhor. E isso deve nos levar ao desejo incontido de glorificar o Senhor com o nosso louvor, com a nossa adoração. Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, fazem isso. Porque é isso que está cheio o seu coração. Está cheio de gratidão, cheio de reconhecimento das bênçãos que Deus fez. Então, quer adorar em espírito e em verdade? Adora com adoração, com louvor, o coração cheio de gratidão, de reconhecimento. E aqui eu quero uma palavra especial a vocês, levitas da nossa igreja, cantores da nossa igreja, músicos da nossa igreja. Por favor, nos ajude a encher o nosso culto de louvor, de adoração. Está faltando no nosso meio. Como é bom cantar louvores ao Senhor, como é bom ouvi-los cantando, como é bom quando vocês nos conduzem em adoração. Nós precisamos desse talento de vocês. E além da oferta que nós
que nós temos, daquilo que nós somos, além dos sacrifícios de louvores, o nosso Deus merece também o nosso sacrifício do serviço. O serviço sacrificial ao Senhor. Hebreus 13,16 diz: não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois estes sacrifícios são estes os sacrifícios que agradam a Deus. Sacrifício do serviço, que agrada a Deus. Fazer o bem um ao outro, ajudar uns aos outros. Aqueles que se dedicam para ajudar quem precisa, com isso está glorificando a Deus. Com isso está sacrificando a Deus, com isso está ofertando a Deus aquilo que agrada ao Senhor. E se de fato nós queremos agradar ao Senhor, glorificar ao Senhor, oferecer-lhe sacrifício de louvor, devemos também oferecer a prática do bem, de fazer o bem, assim como Jesus fez por nós, pagando um alto preço para nos abençoar. Ele não apenas disse: eu amo vocês. Ele não apenas disse: olha, desde a eternidade eu amo vocês. Mas ele pagou o preço para mostrar esse amor por nós. E quando nós entendemos isso, nós desejamos também investir os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tempo, os nossos recursos, de uma forma da gente estar reconhecendo, manifestando diante de Deus a nossa gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito em nosso favor. O que a gente pode fazer para Ele? Nós podemos cantar, nós podemos ofertar, nós podemos ajudar, abençoar uns aos outros, nós podemos louvar ao Senhor, entregar a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável, porque não existe culto sem sacrifício, irmãos. Não existe culto só para receber. Ah, vou cultuar, foi bom, hoje eu gostei da palavra, hoje eu gostei da música. Não, a gente cultua Deus não é por causa da gente, a gente cultua Deus por causa de Deus. E nós cultuamos Ele com os nossos cânticos, ouvindo a palavra, com a nossa devocional, com a nossa música, com as nossas ofertas, com o nosso trabalho, com a nossa benevolência em favor uns dos outros, e assim a gente vai demonstrando que nós somos gratos a Deus, que nós louvamos ao Senhor, que nós amamos o Senhor, que nós confiamos no Senhor, que nós queremos servir ao Senhor e continuar andando nos seus caminhos. O que mais eu posso falar? O que eu posso dizer além da promessa do nosso bondoso Deus, que diz lá em Salmos 50, versículo 23, para terminarmos. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Vê como o sacrifício de louvor, o sacrifício de vida é honrar ao Senhor. Aquele que me oferece a sua gratidão como sacrifício está me honrando. Como nós oferecemos a nossa gratidão? Com as coisas que Deus nos ajuda a ganhar, com a nossa própria vida dedicada a Ele, comprometida com Ele, com os nossos louvores e com o nosso serviço. Que Deus abençoe e motive seu coração, não te deixe desanimar. Continue mostrando ao Senhor, apesar da tristeza toda que nós temos ao redor, que nós possamos continuar mostrando ao Senhor a nossa gratidão, a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa certeza de que Ele tem preparado algo bem melhor para as nossas vidas, para aqueles que já partiram, para aqueles que aqui ainda estão, e um dia nós juntos encontraremos com o Senhor nos ares, mas que a gente possa subir com a alegria da nossa missão cumprida, não do talento enterrado, mas do talento multiplicado, da vida entregue no altar do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e para sempre. Para sempre é bom, mas todos os dias da sua vida aqui, para sempre nós seremos abençoados mesmo. Deus os abençoe. Meu Pai querido, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos e irmãs que me ouvem, por esta palavra que mais uma vez vem ao nosso coração como motivação, como incentivo, como exortação também, para que possamos usar os talentos que nós temos, que possamos usar as possibilidades, as portas que o Senhor abre, os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos, a nossa própria vida, e ofertar isso ao Senhor como a nossa oferta de gratidão, de reconhecimento, de amor que nós temos pelo Senhor. Abençoa-nos, Senhor, como igreja, abençoa a nossa igreja, os nossos irmãos, as nossas famílias. Dá força para que os irmãos perseverem na vida cristã,
para que eles perseverem nas suas famílias, na criação dos seus filhos, nos seus casamentos, sejam saudáveis, sejam luz no lugar onde eles estão. Abençoa as nossas casas, Senhor, abençoa as nossas vidas. Não nos deixe cair nas armadilhas de Satanás, não nos deixe levar para outros caminhos, não nos deixe desanimar da fé, mas que nós mantenhamos firme a nossa fé, esperança, convicção, e assim também possamos testemunhar para todos que nós, de fato, temos alegria em sacrificar, em ofertar as nossas vidas, os nossos bens, os talentos e tudo que temos ao Senhor, porque isso é demonstração da nossa confiança e da nossa gratidão a Ele. Nós assim oramos com gratidão no coração, em nome de Jesus. E pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações, e também o poder do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas e nos capacite a aprender sempre e a praticar aquilo que é bom, santo, perfeito e agradável na presença do Senhor. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma coisa. No primeiro domingo do mês que vem, primeiro domingo de junho, dia 6, nós estaremos celebrando 64 anos da nossa igreja, tá bom? Haverá uma mensagem especial, haverá músicas especiais para participação, para esse tempo de adoração e gratidão ao Senhor pelos 64 anos da nossa igreja. Deus abençoe. Até mais.